Fala, Josafá. Seja bem-vindo, Boa meu amigo. noite, Thiago Sena. Tudo bem com você, amigo? Boa noite, graças a Deus. E você? Tudo bem. Eu estava aqui me concentrando para não passar vergonha, afinal de contas, seus seguidores são de alto nível, né? Eu mais Ah, vou aprender do que ensinar. e o convidado também é de extremo alto nível, sem dúvida. Não, não, não. Eu vivo aprendendo, sou um eterno aprendiz. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite, estar participando dessa live, para a gente poder compartilhar, Gratidão. né, um assunto com o pessoal. Agradecer as pessoas também que estão aí participando, que já estão chegando agora na live. Pessoal, clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, aqui, que é o triângulozinho que está aqui. Chame pelo menos 5 pessoas. Eu vou fazer isso aqui agora também. É uma forma da gente convidar e compartilhar com pessoas que às vezes não estão sabendo que começou a live. E o Instagram ele chega a avisar, mas ele não avisa para todos. Então, eu vou fazer alguns convites aqui. E eu já fiz uma breve apresentação sua, Josafá. Eu falei que a gente precisaria de uma live para poder falar do seu currículo. Então, eu, eu, eu dei uma resumida aqui, porque aí a gente deixa esse assunto para outra live. Sim. Mas eu falei da Salagal, falei da escola, né, de seguros, falei também do seu tempo, né? Mas eu queria te passar a palavra para você também se apresentar aí para o pessoal que está nos ouvindo. Muitos aí que já estão na live, eu vi o Rogério entrando, a Fabiane também é aluna lá, e Fera também, seguros lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar agora também. Né? Tem algumas pessoas aí que já treinaram comigo. E eu queria que você se apresentasse, porque algumas pessoas não te conhecem, apesar de muitos aí conhecerem. Bem, eu sou Josafá, corretor de seguros. Comecei a minha carreira na área de seguros na Sul América em 1987. Eu fui contratado para fazer um trabalho temporário e depois de uma entrevista com o gerente da área, ele falou: você não tem que ficar fazendo trabalho temporário, nós vamos admitir você a partir de hoje. E fiquei de 87 até 98 lá, aprendendo tudo sobre saúde suplementar, né? Naquela época era um seguro-saúde, não tinha uma regulação da Agência Nacional de Saúde, sim da Superintendência de Seguros Privados, que é uma outra vertente, né? E eu comecei fazendo cadastro, começando a visitar a empresa, fazer palestras, implantação de sistemas de saúde suplementar, e eu tive aí 10 anos de aprendizado, tenho família hoje até lá dentro, amigos que compartilham experiência com a gente, isso é muito bom. Aí eu fui convidado para assumir a gerência comercial de uma corretora de seguros. O foco dele, 60%, era planos de saúde. Então, treinar a equipe, começar com aquele padrão de educação e tal, para que o corretor de seguros habilitado, que nós tínhamos alguns, e tínhamos os vendedores supervisionados, entendeu? Educávamos eles, principalmente para que eles fizessem um bom trabalho, para que a venda fosse mais assertiva, né? A nossa preocupação sempre foi a educação para uma interação perene, sempre. Quanto mais você se educa, quanto mais você educa os seus beneficiários, os seus segurados, mais retorno você tem. Inclusive, a educação entre nós, eu digo, nossos pares, tanto os corretores de seguros como, teoricamente, vendedores que representam esses corretores. Então, toda vez que você parte para uma educação, você cria uma cadeia de competitividade muito mais positiva. Aí vai, o melhor leva. O que tiver preparado vai levar. É melhor do que você, teoricamente, ter uma concorrência de um lado desleal ou de alguém que promete um monte de coisa e não entrega nada. E, afinal de contas, estamos lidando com a coisa mais importante da vida do ser humano, que é a sua saúde, né? Verdade. E você está falando um negócio que é bem interessante, né? Quando você educa o seu cliente, você está falando de educação de maneira geral, né? Fechando todos os cercos, né? O seu cliente, os beneficiários e tudo mais. Mas quando você educa o seu cliente e a sua apresentação de uma forma, ele começa a ser aquela pessoa que mais vai te indicar, né? Sim, isso Toda a básico. Então, assim, hoje eu recebo algumas recomendações de pessoas que eu conversei e que ficou muito claro para eles o que é o trabalho. Está por trás de simplesmente uma venda, um plano de saúde, um seguro, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou... a gente, né, só para falar para o pessoal que está chegando agora, pessoal, o assunto de hoje é com o Josafá. Fera, 33 anos de mercado, fera em seguro, plano de saúde, mas a gente vai falar com foco em plano de saúde, porque agrega com o montante, a gente já falou de previdência, eu falo muito de seguro de vida, né? Ótimo.
mas o Josafá é mestre aí na área também de planos de saúde. Mas tem uma dúvida, Josafá, inclusive uma dúvida de quando eu saí da Prudential. Quando Ah, tá. eu trabalhava só com seguros de vida, né? Então, realmente, o que eu conhecia de planos de saúde era como cliente, não como vendedor ou como um consultor ou corretor, né? Nesse sentido, eu vi alguns que falavam seguro-saúde e outros que falavam planos de saúde. Qual que é a diferença? Olha, Ou, o seguro-saúde, ele começou lá nos Estados Unidos, né? Tanto que quem trouxe essa experiência para o Brasil, entre outras seguradoras, na época foi a própria Sul América, né? Que tinha as maiores contas do mercado, com a Ford e a GM, e começou a vender o seguro-saúde. A diferença do seguro-saúde para o plano de saúde, ela tem um quesito de reservas técnicas. 656 que, teoricamente, igualitou todos os stakeholders a criar um produto específico e dar o atendimento dentro daquela linha que a Agência Nacional exige, todo mundo ficou igual. Passou a se chamar, então, operadora de saúde, porque a solvência saiu do bojo da SUSEP e foi parar lá no colo da Agência Nacional de Saúde, onde você tem que reter para poder dar garantia. Na pior das hipóteses, uma operadora que venha a começar a ficar ruim, literalmente das pernas, me permita a forma de conversar para que todos fiquem mais próximos, inclusive para fazer perguntas, ela exige um capital mínimo e exige uma reserva. E você tem que aplicar essa reserva, que se chama solvência, inclusive nomeando ela como a principal recebedora desse crédito, justamente para dar essa continuação na operação, até que, na pior das hipóteses, uma outra operadora absorva isso. Então, seguro-saúde existia lá no passado, quando não era regulado, porque aí era ligado diretamente à Superintendência de Seguros Privados. Mas tinha uma questão muito assim, fundamental. A maioria das seguradoras, não era diferente, a que eu atuava, eles ofereciam, em primeiro lugar, a possibilidade de você ir no seu médico, trazer um recibo e ressarcir esse valor na conta da seguradora. Por isso o foco do seguro-saúde. Aí o que aconteceu? Como as pessoas iam pagar um prêmio significativo, um valor, um boleto mensal lá significativo, as seguradoras, de forma muito inteligente, começaram a referenciar médicos. Então, passou a oferecer a rede referenciada, você usava a rede diferenciada, nós pagávamos diretamente o profissional, além de supervisionar a conta para ver se aquilo estava dentro, que afinal de contas nós éramos responsáveis pela finitude das reservas, tínhamos que entregar esse sinistro. E é engraçado que na saúde suplementar, eu estou falando com você aqui, em território nacional, já teve mais ou menos aí uns 200 ou 300 atendimentos, mesmo que seja online, mesmo que seja por app. O sinistro é a cada minuto. A cada minuto. Nesse momento, então, pois é. E aí o que acontecia? A seguradora, em vez de passar a ressarcir a despesa dele, que obviamente não compensava, ela começou a oferecer a rede referenciada e deixou-se a opção do ressarcimento das despesas num profissional particular e passou a utilizar a rede referenciada. Mas a grande sacada do seguro-saúde era te dar liberdade de escolha. Assim como é hoje na operadora, né? verdade. E assim, o que são os planos de saúde suplementar? Pois é, plano de saúde é plano de saúde. Nós tem uma nomenclatura da Agência Nacional de Saúde que diz que você está suplementando, teoricamente, o que seria de responsabilidade do governo federal, ou seja, o SUS. E olha, e vou dizer uma coisa para vocês, quando você escolhe um plano de saúde, a sua preocupação é, teoricamente, não ficar na fila do SUS. Só que houve uma sacada lá, de algum político lá dentro do Ministério da Fazenda, da Economia, e que convenceu a Agência Nacional de Saúde a começar a se ressarcir da utilização. Porque quando você olha aquele montante de dinheiro que está ali dentro das reservas, não só dentro do balanço da operadora de saúde, aquilo não é nosso, ou seja, aquilo não é da operadora, não é dos funcionários, aquilo é dos beneficiários que pagam para utilizar. É uma conta de mutualismo e ela vai ser gerida com o passar do tempo. E não tem limitação de utilização e de valores. Para você ter uma ideia, uma pessoa que a cada R$1 paga um plano de saúde, ela pode ter uma convergência de propositura de atendimento de até 1000 vezes esse valor.
Por Nossa, isso que se chama plano de saúde suplementar. Eu estou suplementando aquela, não vou dizer incapacidade, porque o SUS poderia ser um grande concorrente, vir na cola das operadoras e obrigar as operadoras até serem muito melhores do que elas já são. verdade. E assim, eu falo muito de seguro de vida, né? E uma coisa que a gente estava até conversando hoje mais cedo é qual que é a Sim. importância do seguro de vida na saúde suplementar, né? No plano de saúde suplementar. Rapaz, você sabe que quando eu comecei a fazer visita, porque até então, quando você é seguradora naquela época, ou operadora hoje, você está dentro de um bojo de conhecimento significativo. Aquilo é uma biblioteca, você tem cérebros pensando o tempo todo. Isso é fantástico. Aí o que acontece? Quando você vai para a rua, você vai efetivamente implantar um sistema de saúde suplementar dentro de uma empresa que um corretor já vendeu. Quando eu fui gerenciar uma corretora de seguros, eu tive que ir para a rua, de pasta, literalmente, para poder atender esses possíveis beneficiários que vinham, que tinham interesse de comprar. E eu sempre dizia para eles, sempre perguntava: você tem um seguro de vida? Olha, eu tenho com o banco, olha, eu não tenho, eu não acredito em seguro de vida. O plano de saúde ele é fundamental. Uh, Houve uma pesquisa solicitada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, na época o Carneiro, meu amigo que estava lá, que era o superintendente, e eles fizeram uma entrevista pelo Ibope Inteligente. E surgiu então a possibilidade do brasileiro ter como plano de saúde a sua terceira opção. Eu sempre dizia que não é a terceira opção, que tem que ser a primeira opção. Porque se você ficar doente, é justamente isso que vai lhe atender. E aí você vai atrás das outras conquistas. Não tem jeito. Você tem que ter um plano de saúde. E por que não ter um seguro de vida? Porque há uma congruência, veja bem, nós, evidentemente, pela natureza, pela biologia, né, do ser humano, nós vamos envelhecendo. E automaticamente você vai tendo custos, eu diria que num momento até impagável, quando você se você tem um seguro de vida, ele pode te dar uma sustentação futura. Eu acho que a tua voz fugiu um pouco, é isso? Ficou? Tá melhor? Então, assim, só para continuar, era importante que houvesse esse cruzamento de reservas futuras do que você paga agora de saúde suplementar com o seguro de vida para te dar, na realidade, esse bojo de segurança. Agora eu estou ouvindo. Caiu a conexão. Aconteceu Ah, isso uma vez, 4 vezes. Se cair mais vezes, eu vou voltar mais com o iPad. tá bom, tá bom. E, Desculpa, e, nossa, imagina, eu estava te eu estava ouvindo, falando mas só que. Aham. dessa importância de haver uma congruência desses produtos, do plano de saúde suplementar, de um seguro de vida e também de uma previdência privada, que é o que vai te dar uma sustentabilidade no futuro para continuar, talvez não com a mesma operadora, mas que uma, por exemplo, na melhor idade, que vai te cobrar um prêmio significativo, porque afinal de contas os cuidados passam a ser maiores e você tem que ter essa reserva. As pessoas não acreditam no seguro de vida porque elas, em alguns casos, elas acham que isso só vai acontecer no final da vida dela, e não é uma verdade absoluta. Eu acredito que umas 5 ou 6 Verdade. apólices de seguro de vida, e eu fui agora num evento ano passado na Fenacor, e infelizmente eu caí no banheiro, quebrei o úmero, e foi uma coisa absurda, né? Porque eu tive que passar por um processo de internalização dentro de casa, montei um escritório provisório para ficar aqui e tal, e a minha esposa falou assim: olha, você tem seguro de vida? Eu falei: sim, eu tenho. Ela falou: então, e essa questão, eles não podem fazer nada por você? Foi quando eu fui levantar as minhas apólices, e todas as apólices que eu tinha dito. E aí eu entrei em contato com a seguradora, não, manda aqui a documentação que você vai pagar. E isso me deu, na realidade, um recurso financeiro para continuar, inclusive, pagando meu plano de saúde. Eu acho que travou de novo, hein? Você está ouvindo? Voltamos? Voltamos. Passei para o meu iPad agora. E agora eu acho que não vai cair Ótimo, mais. Espero que não caia ótimo, mais, não. ótimo, ótimo, tranquilo. O assunto é bom, eles estão querendo derrubar a gente. Nós somos resilientes, não se preocupa com isso. Então, você estava falando aí do negócio que eu acho muito importante, Zafar. Eu vou te falar até o que eu costumo fazer, sabe? Quando eu chego no cliente, primeiro, eu quero blindar o cliente em tudo que eu puder.
né? Então, eu acredito que uma coisa complementa a outra. Eu até postei recentemente uma crítica que eu fiz a um comentário de uma pessoa da área de investimentos que falou que seguro de vida ele comparou com um cassino. Não tem nada a ver, né? Ele comparou como um cassino que o risco da gente receber é muito pouco. Não existe risco de não receber. O risco de não receber é se você parar de pagar. Mas se você pagar, um dia você vai receber. Sim, não tenho dúvida, não tenho E o dúvida. plano de saúde é a mesma coisa, você vai utilizar. Então, eu tenho um livro do Mauro Halfed, né, que ele fala na CBN, Meu né? amigo, É seu amigo? mal da O gente livro dele finíssimo. é Investimentos. Isso. E ele fala nesse livro, quando ele vai falar de investimentos, ele fala assim, ó, você quer, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Oi, ouvindo. Oi, tá, tô né? te ouvindo. Ele fala, se você quiser investir, oi, a conexão parou? Você tá me ouvindo Tô- bem ou tá Não, travando? tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. A minha aqui parece que tá pausando toda hora. Tá bom? É, então ele fala que todo mundo que quer investir, primeiro precisa. Tá travando minha imagem. Eu não tô te ouvindo. Sem som. Tá sem som. Voltamos? Voltamos. Passei pro meu iPad agora. E agora eu acho que não vai cair. Ótimo, Espero que não caia ótimo, mais, não. ótimo, ótimo, tranquilo. O assunto é bom, eles estão querendo derrubar a gente. Nós somos resilientes, não se preocupa com isso. Então, você estava falando aí do negócio que eu acho muito importante, Zafar. Eu vou te falar até o que eu costumo fazer, sabe? Quando eu chego no cliente, primeiro, eu quero blindar o cliente em tudo que eu puder, né? Então, eu acredito que uma coisa complementa a outra. Eu até postei recentemente uma crítica que eu fiz a um comentário de uma pessoa da área de investimentos que falou que seguro de vida ele comparou com um cassino. Não tem nada a ver, né? Ele comparou como um cassino que o risco da gente receber é muito pouco. Não existe risco de não receber. O risco de não receber é se você parar de pagar. Mas se você pagar, um dia você vai receber. Sim, não tenho dúvida, não tenho E o dúvida. plano de saúde é a mesma coisa, você vai utilizar. Então, eu tenho um livro do Mauro Halfed, né, que ele fala na CBN, Meu né, amigo, é seu amigo? é, mal da O gente livro dele finíssimo. é Investimentos. Isso. E ele fala nesse livro, quando ele vai falar de investimentos, ele fala assim, ó, você quer, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Oi, ouvindo. Oi, tá, tô né? te ouvindo. Ele fala, se você quiser investir, oi, a conexão parou? Você tá me ouvindo Tô- bem ou tá Não, travando? tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. A minha aqui parece que tá pausando toda hora. Tá bom? É, então ele fala que todo mundo que quer investir, primeiro precisa. Tá travando minha imagem. Voltou, Josafá. Eu não sei se é minha conexão, minha internet é fibra e não sei o que está acontecendo. É, a minha também mas às vezes acontece isso mesmo. Se ficar caindo muito, talvez seria até melhor remarcar, não sei, porque está caindo demais. Eu tô assim, parece que a sua conexão tá boa, mas a minha não sei o que está acontecendo. Tá? Não, a gente tenta, a hora que você quiser, amigo. Vamos lá. Vamos lá, então. E aí, o que eu estava falando é que o Mauro Halford, ele fala que para qualquer uma pessoa que pensar em investir, primeiramente, precisa de ter um bom plano de saúde e um bom seguro de vida. Também. Porque são as bases para você não perder o seu investimento e não perder o seu patrimônio. Justamente. Então, você falou, então, assim, tem muita gente que fala assim, pensando em seguro de vida para o futuro, não. A previdência, o investimento, sim, talvez seja para o futuro. Mas o seguro de vida, o plano de saúde, é para o presente. Sim. Principalmente o plano de saúde, que vai te dar uma qualidade de vida, uma prosperidade muito melhor, né? As pessoas... É que a grande maioria das vezes, nós pecamos muito no passado em educar
os beneficiários em comprar um plano de saúde que, em primeiro lugar, coubesse no seu bolso. A grande maioria dos vendedores, quando vinham com proposta de plano executivo, pessoas com 30 anos pagando, sei lá, dinheiro de hoje, R$ 2.000, eu perguntava, mas foi uma opção da pessoa? Ela sabe o que ela está comprando? Ela sabe que ela vai ter os melhores hospitais? Ela vai conseguir pagar isso? Não, mas você está duvidando da minha capacidade de vender? Eu não. E eu sempre pegava o finalzinho da tarde, 2 horas, 1 hora, antes de fechar o escritório, eu saía ligando. Olha, como é que foi o atendimento? Você gostou do plano? A sua opção foi pelo plano executivo? Ó, o vendedor falou para mim que era a melhor opção porque tinha os melhores hospitais. Eu falei, tá, mas isso vai caber no seu bolso? Me desculpa, não estou desconfiando da sua capacidade financeira. Não, vai ficar um pouco apertado. Eu falei, amigo, então não é assim. Vamos entender uma coisa. Aonde você mora, o que você precisa. Estou vendo que você não tem problema de saúde aqui. A minha ideia, na verdade, não era quebrar a venda do vendedor. Era dizer a ele o seguinte, que uma pessoa bem educada toma uma decisão muito mais inteligente e vai te indicar muito mais clientes porque você educou ele em primeiro lugar. Acabou. Aí chegava no outro dia, o camarada falou assim, olha, eu fiquei sabendo que ele vai fechar o especial. Ele falou, pois é, amigo, mas ele vai te indicar 3 pessoas e você vai ganhar o valor do executivo. Não é melhor assim? É melhor ele fechar um que é mais confortável e ele permanecer por muitos anos do que ele fechar um que ele não aguenta e ficar chateado e não indicar, e muito pelo contrário, falar mal, né? Você Uma sabe que pessoa. Pois é, você sabe que eu tenho clientes, eu entrei na corretora em 1999. E no primeiro mês eu vendi lá, bati até umas metas que não estavam estipuladas para mim, mas para outros gerentes, né? E eu tenho esses clientes até hoje comigo. E eu ligo para eles, escuta, você está confortável em pagar? Porque na época você tinha 35 anos, eu estou falando de 33 anos, né? Hoje você está com 60 e poucos anos. E aí? Olha, eu já falei, não está fácil não, mas... Não, você não quer tentar ajustar alguma coisa? Eu posso te ajudar? Porque hoje, aí você começa a estudar como é que funciona a cadeia. Olha, hoje, leitos hospitalares não são corredores de hospitais, muito pelo contrário. Mesmo que seja um quarto coletivo, existe divisórias, existe atendimento diferenciado. Às vezes o corredor divide isso daí, o corredor dentro do quarto divide para que você não tenha acesso e fica quase como um quarto particular. Ah, eu não sabia, então vamos reduzir? Eu prefiro que você reduza e continue pagando por muito mais tempo. Porque não tem mais, o camarada recebe uma aposentadoria oficial, mais uma complementar, e tem uma rendinha lá, olha, eu diria para você que 90% dos casos comprometem 70% do valor que ele recebe. É muito dinheiro. É muito É. dinheiro. E aí ele não consegue manter, acaba cancelando, e ao invés de ter algo um pouco mais confortável e um pouquinho, descer um degrau ali, ele não tem nada. O que é melhor? Pois é, não, eu sempre educo dessa forma, para não começar ali no top e tentar dar uma continuidade perene, para chegar no momento que ele se equilibra a sua saúde e ele possa tomar decisões. Quando surgiu a operadora de saúde, que hoje está na mira do governo federal, que trata especificamente da melhor idade, eu não vou fazer propaganda, todo mundo sabe quem é, mas é inacreditável como alguém pôde descartar uma população extremamente responsável, que ouve o que é se alimentar, que ouve o que é fazer caminhadas, que ouve o que é fazer uma natação, um hidroginásio, cuida da saúde justamente preocupado em viver tudo aquilo que conquistou. E esta operadora fez um trabalho fantástico no sentido de dar perenidade a essa bela saúde com recursos muito mais, que cabem no bolso, né? Muito mais significativos do que outros produtos muito mais caros. Que a minha também é viva e é fibra, de vez em quando dá essas quedas assim. Tá? Fibra 300 mega aqui, o negócio tá caindo. Pois é. Tá bom. Assim, mas então vamos lá, continuando. Então, você estava falando aí da parte, né, do seguro complementar, da saúde complementar, dessas alterações que estava tendo. Tá cortando? Não, né? Não, não. Alguém falou, até agora vai, eu não tô. Agora vai. Agora vai. Se não for, eu até vou deixar o pessoal avisado. Não sei se você prefere dessa forma, que talvez eu olhe essa questão da minha internet e a gente marque novamente futuramente, se cair mais uma vez. O que você acha? Tudo bem, você decide. Pessoal, talvez seria melhor assim, porque senão corta até o raciocínio e o Josafá tem um conteúdo tão bom para passar para a gente aqui e toda hora ficar cortando até atrapalha. E eu até te peço desculpa e peço desculpa a vocês aí que estão acompanhando,
por essa questão. Então, Josafá, uma coisa que realmente eu me questionei, até porque eu não era dessa área, né? É com relação à quantidade hoje de planos de saúde para PJ e cada vez menos planos de saúde para pessoa física. Antigamente eu via muitas pessoas físicas que poderiam contratar tudo mais, e hoje cada vez menos, e tem seguradoras que nem aceitam mais. Por quê? Você tem uma questão regulatória, né? Porque os planos, o surgimento da Agência Nacional de Saúde foi para balizar de uma forma simétrica os atendimentos, as coberturas e tudo aquilo que ia surgindo, ou seja, de necessidade de novas tecnologias, remédios, enfim, cirurgias, tratamentos diferenciados, não experimental, mas sim reconhecidos pela Anvisa. Então, o que aconteceu? Você tem uma simetria de atendimento. Mas, ao mesmo tempo, ela disse assim, olha, operadora de saúde, você tem que informar para mim como estão os seus custos e eu vou dizer para você até qual é o seu limite de reajuste. E a operadora, no primeiro ano, aceitou, no segundo ano, aceitou, no terceiro ano, esse reajuste, ele não dava equilíbrio às contas. E uma vez que você tem que, veja bem, de forma bem simétrica, administrar o dinheiro do mutualismo, cabe a você a responsabilidade de entregar num pedido. O camarada vai numa consulta, descobre-se um problema, através de um exame, ele é internado, faz-se uma cirurgia, tem uma complicação. Eu tive casos de beneficiários que ficaram 90 dias internados no hospital. Eu diria para você que é o valor quase 2 vezes de um carro de luxo médio hoje no Brasil, entendeu? Então, assim, e você não consegue, de alguma forma, compensar isso. Isso é que começou a complicar para as reservas técnicas das operadoras que atuavam também e especificamente na área de saúde suplementar e pessoa física. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram esses produtos da prateleira, eles existem apenas para você fazer um balanço de renovação econômica, tudo direitinho, e manter isso caso, inclusive, alguém judicialize, que não é muito inteligente. Ponto. E aí passou-se a ofertar mais os planos de pequena e média empresa, porque aí você podia pelo menos ter um equilíbrio atuarial melhor. Né? Você poderia, por exemplo, eu adorava fazer palestra em empresa, faço até hoje, de implantação de sistema, explicando a responsabilidade de cada beneficiário, porque a operadora hoje, que está muito mais simétrica em relação a autorizar atendimento, autorizar exames que antigamente você precisava de autorização, ficava 3 dias demorando, fazia toda aquela análise. Hoje não tem mais isso, está muito mais prático. A internet das coisas facilitou muito esse tipo de coisa, mas eu tenho que controlar especificamente os recursos que o mutualismo, os beneficiários pagam. Então, no plano individual, eu vou dizer uma coisa para você, eu tiro o chapéu para quem ainda administra isso. Se for operadora que tem uma rede verticalizada, onde ela retém o atendimento, ela tem um médico que vai atender, como é o caso de uma operadora que tem no Nordeste, está fazendo um trabalho magnífico, inclusive até aqui, a nossa, que já citaram aqui, também faz um trabalho nesse sentido, justamente porque você tem que dar uma ação, um vetor de continuação disso. Estas pequenas empresas, tá? Com exceção dessa que foi citada aqui, inclusive, e a outra do Nordeste, que já tem muito mais de 500 mil de vidas, eles fazem um atendimento pontual. Você passa por lá, aí o médico ele vai assistir toda a tua história. Ô, Josafá, você tomou aquele remédio, você está se sentindo melhor, você não quer passar aqui para a gente dar uma pesadinha, para ver se você está mais macio ou menos macio. Isso é importante porque você tem um problema e tal. É um acompanhamento perfeito. Isso chama atendimento verticalizado. Se as operadoras de saúde trouxerem de volta os planos de saúde individual com atendimento verticalizado, nós vamos triplicar o número de beneficiários que hoje existe nos planos de saúde suplementar. Verdade, com certeza. E assim, tem algumas que são regionais que têm ainda mantido, né? Eu acho que é até mais confortável para uma regional, aquelas que não são nacionais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem 2 aqui que eu conheço bem, que trabalham dessa forma também. Mas eu acho que se for entrar em âmbito nacional e começar e continuar trabalhando no mesmo modelo, não suporta. Né? Você sabe,
Desculpa, você sabe o que a nossa experiência descobriu? E muitos corretores, por isso que eu defendo a profissionalização do corretor de seguros. Não é que ele não tenha que contratar vendedor, nós não temos nada contra vendedor, muito pelo contrário. Eles inflaram as carteiras das operadoras de saúde, ganharam excelentes comissões, só que não tem continuidade para gerir o risco se ele não tem o conhecimento técnico. Então eu defendo que o corretor tenha conhecimento técnico, faça o curso, se habilite, certifique, tire a SUSEP de todos os ramos de preferência, porque o seguro ele tem uma interligação perfeita. Você usa matemática, você usa estatística, você usa química, você usa biologia molecular, tem uma série de fatores que você traz para a saúde suplementar, e quando você vai educar o teu cliente, ele fala, nunca ninguém me vendeu um plano de saúde dessa forma, eu não sabia das responsabilidades tanto da operadora como a minha, e até de quem está me ofertando aqui. Então, isso é fundamental para uma rede verticalizada, para que você dê continuidade nesse atendimento. As operadoras de saúde que deixaram de atuar, elas tiveram dificuldade de alinhar, na realidade, criar um vetor do atendimento, principalmente na melhor idade, porque a conta chega mais rápido. O custo do envelhecimento, né? Mesmo havendo o impacto intergeracional, que uma idade compensa a outra, um jovem, por exemplo, ele pode estar num risco maior, uma vez que ele tem muito mais acesso a fora do seu ambiente normal, casa, trabalho, ele viaja, ele se expõe mais do que, teoricamente, uma pessoa de melhor idade. Em contrapartida, quando essa pessoa da melhor idade precisa de um atendimento, o custo da utilização ele é maior. Então a conta vem mais rápido, entendeu? Entendi. E você pegou num ponto aí que eu acho muito importante também, o conhecimento, né? Porque tem uma pergunta também. Qual que é a diferença hoje que você vê em relação? Porque o plano de saúde hoje ele não tem tanta exigência para a pessoa poder vender. Então, um vendedor qualquer pode começar a vender plano de saúde, infelizmente. Infelizmente, na minha opinião, porque acaba vendendo, às vezes, de maneira errada. Mas qual a diferença de um vendedor para um corretor especializado? Habilitado, na verdade. Elisentes. Vamos lá, eu vou até o fim, já que está assim, eu vou na raça, eu vou vencer pela raça mesmo. Pela resiliência, é isso. Resiliência. É. O que eu estava te falando é a questão do corretor habilitado do vendedor. Porque hoje, principalmente né, na área de plano de saúde, tem muito que é vendedor, mas não tem habilitação. Uma pessoa que às vezes entrou ali e começou a vender plano de saúde e isso acaba atrapalhando um pouco o mercado, até a venda correta né, do produto, da maneira mais adequada para o cliente, de uma forma de fidelizar, de uma forma de atender o cliente na necessidade dele. Qual que é essa diferença entre, né, que no seu olhar, até como professor do segmento, do corretor de seguros habilitado para um corretor ou para um vendedor apenas? Olha, a Escola Nacional de Seguros sempre fez um trabalho fabuloso. Tá? Tudo que eu sei de seguro eu aprendi lá, ponto. E das entidades que eu sou diretor e debato, normalmente em comissões de saúde suplementar, cátedras de saúde, grupos nacionais de trabalho de saúde, a importância de você conhecer contrato, fazer gestão de risco. O vendedor, ele pode, veja bem, se ele for um camarada resiliente, insisto muito nisso, e ele estudar sozinho, ele começa a se aproximar do conhecimento de um corretor de seguros, porque é muito complexo, ok? Para você ter uma ideia, nós tínhamos um aluno na Escola Nacional de Seguros, amigo particular, fizemos uma amizade fabulosa, ele trabalhou em 2 seguradoras que quebraram. Aí eu falava para ele, vai para aquela seguradora que a gente não gosta dela, quem sabe ela não quebra também, porque o pé frio é você. ele fez toda uma análise de mercado e ele fez um TCC de intervenção fiscal da SUSEP nestas seguradoras. E quando ele fez a palestra, quando ele apresentou, hoje ele trabalha no Sencor. Ele ensinou o corretor de seguros a analisar balanço financeiro de seguradoras e de operadora de saúde. Então, quando você vai fechar um contrato significativo, ele pode vir por um canal do vendedor. Eu tenho, por exemplo, vendedores que hoje são grandes parceiros de negócio, que trouxeram 8.000 vidas. Josafá, como é que eu vendo isso? Calma, a gente vai dividir, vai te assistir. Mas eles querem isso, eu não sei se essa operadora está preparada
Vamos primeiro analisar balanço, vamos ver reclamações, vamos ver qual é o nível de referenciamento, vamos ver quais são a questão da disruptividade que ela oferece, e aí nós vamos trabalhar para a implantação. Ponto. Nossa, eu não sabia que era tão complexa assim. Pois é, você é bom de vendas, mas a tecnicidade você transferiu para mim. Então nós somos parceiros nesse sentido. A maioria dos vendedores fazem um cadastro em algumas operadoras que aceitam até sem SUSEP, hoje talvez não mais, mas trabalham com algumas plataformas, não é uma crítica a nenhuma plataforma, eu tenho parcerias com plataformas, mas é uma crítica específica da educação de quem está por trás para quem tem que representar de linha de frente. Não, eu falo para os vendedores, não se preocupem com redução de ganhos, se preocupe com o seu crescimento profissional, porque na hora que você pegar essa bagagem de X tempo e X valores que você ganhou, que você acha que não é suficiente, quando resolver se profissionalizar, você transforma tudo isso em ouro. Verdade. Isso é uma questão importante. Não há, hoje em dia, não há nenhuma profissão onde você não deva se profissionar. O pipoqueiro aqui da esquina, ele te oferece um milho diferente. O sal dele tem baixa quantidade de iodo. Então, tudo isso é um diferencial de atendimento. Eu adoro comer pastel aqui, por isso que eu sou macio. Eu vou na feira pelo menos de 15 em 15 dias. E eu descobri aqui, do lado da minha casa, talvez a uns 800 metros, uma pessoa que faz um pastel maravilhoso. E eu fui lá conversar com ela, mesmo em época de Covid-19, e ela começou a me explicar, falou, a gente usa luva, usa máscara, não sei o que e tal. Olha, o sal que eu uso é esse, a massa que eu faço dessa marca, porque eu gosto mais. Eu achei aquilo impressionante. Detalhe, muito mais, entrega muito mais por muito menos, muito mais barato do que comprar na feira, e ela está te dando uma aula. E olha, você sai de lá aprendendo a fazer pastel. Ela não está preocupada se você vai deixar de comprar com ela ou não. Isso é fantástico. Então, o vendedor de plano de saúde ele tem que ter essa consciência, que tem um período que ele tem que aprender. Se ele pudesse certificar na Escola Nacional de Seguros, eu faço uma propaganda porque eu faço parte de um contexto de tudo que eu tenho, na realidade. A Valéria, quando foi me entrevistar para dar aula, ela falou assim, Jafar, eu nunca vi um corretor de seguros que fez tanto curso como você. Você não trabalha? Eu falei, eu trabalho, mas toda dificuldade que eu tenho, eu venho aqui aprender com vocês. E eu fico no pé, porque se vocês não têm para me ensinar, eu pego os meus amigos, professores, parceiros, eles vão atrás do conhecimento para poder entregar para mim. Achamos. Então vamos estudar isso daí. Legal. Isso é muito importante também, porque o conhecimento, uma coisa que eu fazia muito, inclusive na época que eu era exclusivo lá da Prudential, era estudar condições gerais. Eu estudava tanto da Prudential quanto da concorrência na época. Hoje não é concorrência, até porque eu trabalho com todos, então assim, eu acabo avaliando. Para mim, para o meu cliente, eu levo o melhor para o meu cliente, né? Então eu avalio cada cliente. Mas estudar as condições gerais tem um grande diferencial. Totalmente. Quantos clientes eu já mantive por conhecer bem das condições gerais? Não falando questão de banco, mas o cliente é aliciado por todos os lados. E quando você não educa ele, não ganha confiança dele, como você falou, e está atrelado a estudos, né? Então, eu estou falando disso da condição geral, mas você está falando ainda mais profundo, de treinar mesmo detalhes, números, cálculos. Tem pessoas hoje que não sabem fazer cálculo, por exemplo, de um seguro ou de um... na mão, né? Antigamente era tudo na mão, né? Eu não passei por essa época. Quando eu entrei, a proposta era ainda de papel, mas depois foi entrando digital. Mas o cálculo era feito à mão, né? Você sabe que eu fazia uma análise, você está me ouvindo? Te ouvindo, eu tô te ouvindo. Tô ouvindo. Acho que seu áudio também ficou ruim. Estão me ouvindo, pessoal? O áudio também sumiu. O meu sumiu. O seu sumiu. Nós vamos terminar isso aí. Aqui, eu até vi uma pergunta na hora que você estava falando. Conclui, porque eu não estava te ouvindo. E depois parece que o pessoal também perdeu a sua voz também. Tá. Eu sempre analisei, quando as propostas eram físicas, a qualidade da informação que estava lá, e normalmente não só a caneta, como a letra.
E eu percebia que o vendedor é que preenchia, né? Então, em muitos casos, inclusive quando tinha uma declaração, uma DPS, eu marcava uma nova visita com o vendedor e com a pessoa para que ela preenchesse. Falar, houve um erro aqui, não é, em hipótese alguma, denegrindo a imagem do vendedor, é que ele me disse que você estava com dificuldade de preencher, mas não tinha ninguém da família que pudesse fazer isso. Então, eu tenho dificuldade de preencher. Muitos casos eram isso, tá? Eram pessoas que não queriam preencher, tinham medo de preencher, não tinha uma letra boa para preencher. Então eu pedia para que essa pessoa fizesse um documento de próprio punho, numa folha simples de sulfite, dizendo, olha, eu solicitei ao fulano de tal, João Fernando tal, que preenchesse para mim, pela minha inabilidade de lidar com esse tipo de formulário. Perfeito. Anexava isso lá, acabou o problema. Muitos casos eu exigia que o próprio comprador preenchesse, mesmo hoje com essa disponibilidade de você preencher tudo pela internet, eu sempre peço que, de alguma forma, como a gente vende pouco hoje produto individual, com exceção daquela operadora verticalizada, tá? Então, nessa situação, você indica, preenche um documento e eles vão lá finalizar a situação, que para nós é o melhor dos mundos, é o mais confortável, tá? Mas sim, essa interação com a internet, ela veio de forma perfeita, mas sempre lembrando que nós somos responsáveis principalmente pela Lei Geral de Proteção de Dados, que teve a sua vigência suspensa, mas nós tivemos um problema com um camarada que trabalhava com a gente, e ele era tão inocente, rapaz, eu tive que conversar com ele, eu falei, olha, ou você vai mudar a sua postura, não vai dar para continuar aqui. Josafá, eu nem me toquei do que eu fiz. Ele tinha o cadastro, o banco de dados dos clientes, que ele vendia os produtos, mesmo pequena e média empresa, que tinha todos os dados lá, e quando ele ia numa rede de cinema aqui em São Paulo, que acabava os créditos no CPF dele, ele pegava o CPF do camarada, digitava lá para ver se ele tinha a conta com a operadora que você citou aí, para pagar com desconto, rapaz. E aí eu tive um caso, olha, é assim, hoje todo mundo sabe o que você faz. Não adianta você achar que está enganando, porque todo mundo sabe. Então você tem câmera em shopping. Aí um camarada, que é um comediante amigo meu, que eu faço o plano de saúde dele, da família, todo mundo, ele me ligou e falou assim, Jafar, você tem um camarada chamado assim, tal, tal? Eu falei, tenho. Eu vou te mostrar uma foto aqui, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, ele está usando o meu CPF como crédito numa rede de cinema. Aí. Eu falei, como é que você descobriu isso? Eu falei, é muito simples, eu liguei para o operador, perguntei por que eu não tenho direito, teoricamente minha filha, a minha mulher tem, e ela falou assim, não, mas o senhor usou todos os créditos. Como usou? Usou tal dia, tal hora. Mas eu não estava aqui em São Paulo. Olha, a gente vai verificar. Aí pega as câmeras lá, aparece o camarada comprando. Eu falei, ó, você pode ficar tranquilo que nós vamos ressarcir tudo. Com certeza foi um engano, é um erro humano, nós vamos te ressarcir, não vamos deixar com prejuízo. Então, olha a importância de você lidar, inclusive, com dados. Verdade. Tem muitos clientes, mas quando você vai pegar dados bancários para fazer algum tipo de preenchimento, tem seguradoras que na hora do preenchimento online, ele pede todos os dados, inclusive o código, né, atrás do cartão. Tem seguradoras que só o cliente pode preencher esse código, já é uma segurança a mais, na minha opinião. Sim. Eu tive um caso de uma cliente que eu fui fazer o plano dela. Ela estava em Las Vegas, morava lá, mas tem casa aqui. Queria fazer um plano de saúde, ela é do Rio de Janeiro. Eu comecei a atender ela e o marido dela de lá mesmo. Quando a gente estava finalizando o processo, você acredita que já tinha um plano no nome dela, em vigência, e ela não sabia, e foi um corretor que começou a atender eles, pegou alguns dados, foi lá, assinou, entregou a proposta, recebeu a comissão e foi embora, sumiu. Eu não quero trazer uma polêmica aqui, exatamente parecida com essa, mas isso inclui uma questão muito peculiar de lavagem de dinheiro. Isso existe, tá? Esses dias não, faz uns 8 meses, eu estava na 23 de maio, que é uma avenida que começa na Austin Lease, liga o centro da cidade aqui em São Paulo, e passou na minha frente um i3, bonitão, carro, né, e tal. Aí tinha uma placa assim, ó, você não tem plano de saúde? Resolve o seu problema. Abra uma empresa comigo e você vai ter 30% de desconto na compra de um produto de pequena e média empresa. Eu tirei foto para entrar em contato com o camarada, eu não sou fiscal, eu levei para o sindicato. E eu entrei em contato com ele e falei, olha, amigo, o que você está fazendo não é legal. Amigo, eu vendo da melhor forma possível. Esses dias eu recebi uma ligação de um corretor parceiro
inclusive é da minha comissão de saúde lá, do Síndico Seguros, porque o líder da comissão é o Leovaldo, e nós estamos abaixo dele, né? Aí ele me ligou e falou assim, olha, Jafar, eu estou perdendo um plano de saúde para uma corretora de seguros que disse que vai abrir a empresa para o camarada para ele fazer o plano de saúde, que ele tem uma parceria com uma contabilidade. Falei, cara, isso é um processo crime. Isso é um processo crime, não tem outra. Então isso existe de monte. É isso que está errado, porque você tira aquele dinheiro significativo que tem que entrar na conta do mutualismo e você transfere simplesmente para uma comissão, porque a hora que descobrir isso daí, ele vai cancelar, ele vai querer judicializar a operadora que aceitou aquele vendedor daquela forma. É uma bagunça incalculável, sem prejuízo, essa é a realidade. Verdade. Infelizmente, tem de tudo, né? A gente pega, às vezes a gente se surpreende com a inteligência das pessoas para fazer coisa errada, né? É surpreendente porque quando você... olha só, todos nós temos um grau de honestidade e um grau de desonestidade. Mas o ser humano, de uma forma geral, ele é muito mais honesto do que desonesto. Na maioria das vezes ele quer fazer a coisa certa, mas às vezes ele confronta com uma pessoa que não quer fazer a coisa certa. E aí ele tem que, ou ele falar, olha, não posso fazer isso, ou procure outra pessoa, ou educar, falar, o que você vai fazer está errado, isso vai te trazer um problema lá na frente. Nós tivemos um problema recentemente com uma internação da minha carteira, que a pessoa que estava internada, uma mulher, ela é vegana, né? Então, assim, ela usa tudo, desde comida e tal, de produtos, enfim, que tenham um padrão, né, vegano. Isso, inclusive troca de lençol, troca de não sei o que e tal, alimentação e tal. E eu fui falar com a nutricionista, porque ela queria judicializar. Ela me ligou e falou, eu vou processar a operadora porque é um direito meu de alimentar do jeito que eu quero. Eu falei, tá, não, vamos menos. Se o seu direito está ligado diretamente à sua... Porque se Deus me livre acontecer alguma coisa com você dentro do hospital, toda a cadeia é responsável. Desde o médico que te atendeu, eu que vendi, até a operadora de saúde. Aí liguei, fui conversar com a nutricionista do hospital, ela falou, Jafar, muito processo alimentar vegano hoje vem compensando, sim, alguns produtos de cadeia animal, entendeu? Mas no caso dela, a recuperação vai ser mais longa, pode ter sequelas, eu não aconselho. Aí eu perguntei para a nutricionista, você tem conhecimento de uma alimentação vegana? Ela falou, eu fiz curso nos Estados Unidos, fiz curso na Europa, justamente pelo envelhecimento, fiz um curso aqui na América do Sul, em 2 países, eu sei o que eu estou dizendo. Falei, você poderia fazer um relatório para mim? Peguei o relatório, fui conversar com o advogado dela e falei, tá aqui, ó, você assume o risco? Ele falou, meu amigo, eu estou mais preocupado quanto vai entrar no meu bolso do que a opção que ela vai escolher, se é certo ou se é errado. Então você enfrenta, com muito custo conseguimos convencer ela, foi processado uns alimentos diferentes para ela, graças a Deus ela saiu, recuperou, e até hoje ela fala, olha, você é malandro. Eu falei, não é malandro, eu tenho que te ajudar, eu não posso prejudicar o sistema. Verdade, verdade. Tá me ouvindo bem? Porque deu uma travada aqui. Tô te ouvindo bem. Teve uma colega que eu via perguntando aqui, antes a gente já caminhando aqui para o final, né? Ela perguntou qual curso você recomenda para quem quer ser especialista na área de plano de saúde, algum curso da Funesseg, né? Da escola, na verdade, SNS. Chama-se Escola Nacional de Seguros, ENS, tá? Antiga Funenseg. E antiga também Escola Nacional de Seguros, hoje é Escola de Negócios de Seguro. Eu aconselho, a Escola Nacional de Seguros tem curso específico para a área de saúde suplementar, mas tem que formar turma, às vezes não consegue formar turma, tá? Então eu aconselho ela a já partir para algo muito maior, fazer realmente, pelo menos a primeira etapa para poder certificar e retirar o que eles chamam de SUSEPinha. Acho super errado falar isso, SUSEPinha, porque você estuda tanto, e vem com um diminutivo tão absurdo, SUSEPinha não. Tem conhecimentos fundamentais ali de previdência, vida, saúde, e que há uma congruência nessas carteiras, elas se cruzam, de alguma forma, lá na frente, tá? Então, assim, ela pode entrar no site da Escola de Negócios e Seguros e verificar se tem algum curso aberto sobre isso. Do contrário, ela pode entrar no Instituto de Saúde Suplementar para estudar, lá tem artigos maravilhosos, na Fena Saúde,
na própria Agência Nacional, o site deles é meio confuso, ou então ela pode participar de cátedras de estudo de saúde suplementar em entidades. Né? Tem entidades que estudam isso. Mas o melhor é que ela se certifique, sem dúvida nenhuma. É a melhor coisa, tá? Porque ela vai aprender verdadeiros padrões de transferência de risco, o que vender, para quem vender e por que vender. E por que nem sempre ganhar muito com isso, mas sim dar perenidade para que você tenha uma aproximação do beneficiário. Eu digo assim, que vender plano de saúde, seguro de vida e previdência, você arrumou um cliente para sempre. Essa é a realidade. Porque quando você vende um seguro de automóvel, enquanto ele tem aquele automóvel luxuoso, ele está segurando ele na mão, aquilo para ele é importante. Depois mudou a ideia dele de que aquilo não é mais importante, ou então você não consegue dar uma perenidade, ou seja, cadeia longa nesse relacionamento, você acaba até perdendo o cliente. Saúde, vida e previdência não. É algo que você absorve e vai seguindo. Você faz amizade com o cachorro, com a família. Eu, por exemplo, a minha esposa, que é do judiciário, ela é assessora de juíza, ela tem 2 ONGs que transferem cachorros de rua e tal, né? E a gente dá uma parte da comissão da corretora lá para poder vender isso. E eu já fui levar ração na casa de cliente, que era uma forma de eu saber como é que estava o cachorro. Aí você é malandro, você veio aqui para saber se eu posso comprar mais. Eu falei, não, amigo, você só me indica, está de bom tamanho. Não, a recomendação já está pago, né? Já está pago, não tem jeito. Vai nessa linha. A proximidade é muito maior. Verdade, com certeza. E nesse período agora de Covid, né, esse período de crise, que está todo mundo tendo que ficar dentro de casa, e o plano de saúde é uma coisa que a gente... Eu, particularmente, eu gosto muito de visitar, né? Eu vou até o cliente, eu gosto muito de fazer esse trabalho, eu gosto de sair do escritório, sair de casa, eu não gosto de ficar dentro do escritório muito, no trabalho. Mas agora a gente tem que ficar dentro de casa e trabalhando, né, e produzindo. Qual que é a dica que você dá, o conselho que você dá para produzir mais, principalmente na área de plano de saúde que a gente está falando aqui, nesse período agora? Qual que é a estratégia, uma estratégia boa para quem está nos ouvindo aqui? Enquanto isso, pessoal, vai dando um print aí, compartilha, marca eu e o Josafá para a gente poder compartilhar vocês aí também. Vamos lá. Me deixe menos macio, tá? Me coloque mais magrinho aí, viu? Deixa eu dizer uma coisa. Né? A primeira coisa que eu fiz quando nós entramos nessa quarentena foi, como a maioria dos corretores, né? Ligar para os clientes e entender se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa. Nós disponibilizamos aqui, eu tenho uma análise na minha carteira que é da melhor idade. Acima de 55 anos eu já fico esperto. Mesmo que ele seja jovial e tal, eu tento dar uma atenção melhor. Então nós entramos em contato e disponibilizamos, inclusive, motoboy, Uber, ou eu, ou mesmo a minha esposa, os amigos que trabalham comigo, entendeu? Se ele precisar de alguma coisa, em primeiro lugar, ligar para mim. Você precisa comprar remédio, você precisa comprar alimento, liga para mim. Josafá, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, mas eu vou te ajudar de alguma forma. Fome você não vai passar. Fala comigo que eu vou te ajudar de algum jeito. Minha esposa, ela quando casou, ela não tinha conhecimentos de culinária, né? Então ela foi fazer um curso e virou uma chefe de cozinha. Às vezes aqui faz sopa, faz risotos, e a gente divide e entrega na casa dos clientes. Cara, pô, eu vou comer risoto com vinho? Vai, amigo, eu não quero que você saia de casa. Fica aí. Isso começaram a me ligar. Falaram, olha, Jafar, tem um amigo tal, falando de tal que indicou você, que você veio de plano de saúde, queria trocar o meu. Eu falei, mas por que ele indicou? Porque você fez risoto para ele, uma sopa outro dia, ela levou um vinho, e ele achou que é um atendimento super diferenciado. Ele é um amigo, já não é nem mais cliente, né? É um amigo. Não, mas eu adoro isso. Não é que eu estou de olho no risoto, mas eu estou de olho, na realidade, na qualidade desse atendimento, dessa instrução processual que você está dando, desse vetor de qualidade de atendimento, que para mim é importante. Às vezes eu acho que o meu atendimento ele não é qualificado ao quanto o beneficiário merece. A gente estuda o tempo todo tentar entregar alguma coisa a mais para que ele entenda que o meu trabalho é significativo. Não é só ganhar aquela comissão, botar ali, não. A gente pega o dinheiro, vai investir nisso. Então, esse tipo de trabalho de envolvimento com a cadeia, ele não sabe principalmente como você ganha novos clientes, novas possibilidades. Tem um grupo evangélico que pede para mim fazer live para poder auxiliar as pessoas que estão com temor lá, tem plano de saúde, não sabe usar, ou a operadora não oferece recursos. Às vezes eu faço live com outros clientes que precisam, reúne a família lá, na melhor idade, o que fazer? A gente entra em contato com a nutricionista, ela fala, olha, o cardápio é esse, vocês têm dificuldade? A gente cozinha alguma coisinha, leva lá para vocês. E isso é uma interação perfeita que o profissional tem que ter.
esta cadeia é longa. Ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela não tem um fim. Que legal. Assim, o que você tá falando bate até um pouco com o que o Josos falou na parte final, né? O Josos O que faz Josa é parte da fora de nossa. série. Ele estava aí agora há Ele, pouco. tá, ele falou na live que eu fiz com ele sobre servir, né? E tem uma colega até que compartilhou agora aí, quem gosta do que faz, né? Com certeza faz a diferença. Ah, E uma coisa Alessandra. que Alessandra é eu, uma profissional ímpar. e uma coisa que eu percebi desde o início que eu comecei a conversar com você, quando eu te fiz o convite, essas coisas, uma coisa que eu percebi é o amor o amor pelo que faz e a questão de estar disposto a servir o outro. E aí não tem como. Sempre. Tudo que você planta, você vai colher, né? E quando você faz com Sempre. qualidade, com amor. Então, que legal. Eu queria te agradecer, porque realmente é uma dica que não é uma dica técnica, vamos dizer assim, mas é uma dica que vai muito além da parte técnica, né? Porque quando a parte técnica, todo mundo aqui já sabe vender. Todo mundo que está nos ouvindo, a pessoal da área, você já sabe vender, né? A gente pode aperfeiçoar. Mas o que vai além disso? O que é entregar além da parte técnica, que é o que você estava fazendo aí, o que você falou agora, né? E que legal, parabéns, viu? Parabéns pela atitude. Muito obrigado pela live. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cortou? Cortou. Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Eu agradeço a todos aí. Até a próxima. Eu te ligo. Pessoal, muito obrigado, viu? Um grande abraço aí. Até mais. Tchau, tchau.